Agora a gente vai entrar a gente estava no reino das sensações prazerosas, que é a alegria, felicidade, contentamento. Agora a gente vai entrar no reino das sensações desagradáveis, que são os próximos 2 exercícios. Exercício 7, tocando o nosso sofrimento. Inspirando, eu estou consciente das minhas formações mentais. Expirando, eu estou consciente de minhas formações mentais. Algumas anotaçõezinhas minhas aqui. Consciência das formações mentais de mal-estar. Acolhimento de emoções difíceis. Autocompaixão. Mero reconhecimento das formações presentes na consciência mental. Manifestação das sementes da consciência armazenadora. Agora, eu volto para vocês. Daqui a pouco eu vou compartilhar um outro cardzinho que a gente vai precisar nesse exercício. E a gente entra no reino agora das sensações desagradáveis. Quando a gente volta para o corpo, parte daí da prática de mindfulness é voltar para o corpo e para o momento presente, como o momento presente é. Às vezes o momento presente vai ser alegre, prazeroso e leve. Às vezes o momento presente vai estar cheio de emoções difíceis, de tragédias, de coisas ruins acontecendo, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Uma das coisas lindas que o Buda nos ensinou, e isso é muito importante, o Buda colocou os exercícios de gerar felicidade e alegria antes dos exercícios de tocar nosso sofrimento. Isso é essencial, porque o Buda sabia que quando a gente está perfumado pela alegria e pela felicidade, pela paz, a gente tem muito melhor capacidade de tocar o nosso sofrimento de maneira lúcida. Porque se a gente vai direto para o sofrimento, pode ser que a gente não aguente. Se a gente vai direto para o sofrimento, querendo lidar com ele, sem que a gente tenha um mínimo de estabilidade, de solidez, né, daquela sensação mesmo de estar no controle, o sofrimento pode ser avassalador. Então é muito lindo que o Buda tenha se preocupado de colocar. Ambos esses exercícios são sobre percepções das sensações. Só que o Buda escolheu as sensações positivas e prazerosas primeiro, para que a gente pudesse perfumar nosso corpo e consciência com elas antes de tocar. Então esse é um exercício. Sempre que vocês tiverem que lidar com uma formação mental negativa, tentem fazer alguns minutos de relaxamento e de paz primeiro. Vai ser muito mais fácil tocar a sua formação mental negativa assim. Formação mental, palavrinha diferente para quem não é do meio budista. Formações mentais são basicamente todas as qualidades que estão presentes na nossa consciência armazenadora, no fundo da nossa consciência, e que tem a capacidade de se manifestar na nossa mente. E essas formações mentais, elas podem ser formações mentais saudáveis ou não saudáveis. No caso, a alegria e a felicidade são formações mentais saudáveis, muito saudáveis. Mas, no caso do 7º exercício, quando a gente usa a palavra formações mentais ali, a gente está falando especificamente das formações mentais não saudáveis. Tanto que na tradição de Plan Village, o Thai, quando a gente recita o sutra, a gente não usa a expressão formações mentais nesse exercício. A gente fala, inspirando, eu tenho consciência das sensações desagradáveis, expirando, estou consciente das sensações agradáveis. A gente entende que formações mentais ali, o Buda usou formações mentais, querendo dizer formações mentais negativas, nesse caso. Tanto que o exercício anterior de alegria e felicidade, a alegria e felicidade também são formações mentais, só que elas são positivas. Então há uma diferença aqui. Agora a gente vai tocar o sofrimento. A gente vai poder acolher o sofrimento. E aí, quando a gente volta para nós a meditação, podem aparecer dentro de nós sensações desagradáveis, relacionadas aos barulhos externos, relacionadas à vida acontecendo, relacionadas às atividades da semana, relacionada a uma dor do corpo, que a gente está com alguma doença, relacionado a uma dor emocional, de uma perda, de uma desilusão, de uma traição. Tantas formações mentais dolorosas podem aparecer quando a gente volta para o corpo, tantas e tantas que a gente às vezes nem quer ficar no momento presente. A gente pega o controlinho do lado aqui, já liga uma Netflix, que é melhor do que voltar para o momento presente, porque o momento presente está muito desagradável. Tem muitas emoções difíceis aqui para a gente lidar. Só que nesse exercício a gente faz o compromisso de olhar para elas. A gente tem coragem. E por isso que a gente está nutrido com alegria e felicidade, pode ser uma ajuda e tanto. Porque a gente chega aqui com repletos de paz. E fala, mesmo com essa paz, tem uma coisa aqui tirando o meu sono. E aí a gente vai olhar para essa coisa, reconhecer a presença dessa formação mental. Eu vou compartilhar um outro cardzinho com vocês, bem breve.
E esse card a gente vai usar para os dois exercícios, para esse e para o próximo. Que é uma estruturinha da consciência dentro da perspectiva budista, que é este cardzinho aqui, formações mentais. Depois eu compartilho com vocês também. Esse círculozinho que vocês estão olhando é uma representação simbólica da mente humana. Tudo que está na parte de baixo do círculo a gente chama de consciência armazenadora, Alaya Vijnana. Né? E tudo que está na parte de cima a gente chama de formação mental, né? É a consciência mental, né? Essas sementinhas que vocês estão vendo ali são as formações que a gente tem dentro da nossa consciência. A gente chama elas de bija, ou sementes. A gente tem tanto sementes negativas ali à direita, quanto sementes de mindfulness positivas que estão ali à esquerda. Quando essas sementes estão na profundeza da nossa consciência, elas são inofensivas. Elas não têm o poder de nos causar nenhum mal. Elas estão ali quietinhas, adormecidas, elas são um potencial de manifestação. Mas quando elas se manifestam na parte de cima, na consciência mental, a gente então tem um problema. Porque se forem sementes negativas, a gente vai perfumar toda a nossa consciência mental com aquela formação mental negativa. Se for raiva, a gente vai sentir raiva no corpo e na mente. Se for medo, a gente vai sentir medo no corpo e na mente. Olha como o medo pode acelerar os batimentos cardíacos, produzir suor. Olha como a raiva pode fazer a gente ficar com a circulação, ficar todo vermelho. Não só a mente é afetada, mas corpo também. Por isso que a gente diz que as formações mentais, elas perfumam a nossa mente quando elas se manifestam. A prática desse primeiro exercício é muito simples. Nós sentamos quietinhos em meditação e percebemos quais são as formações mentais que estão presentes na nossa consciência. A gente não busca experiências passadas, a gente não fica relembrando de coisas. Deixa eu voltar para vocês. A gente simplesmente olha para a nossa mente em silêncio e percebe o que está acontecendo na nossa mente. A gente percebe quais as sensações e as negativas estão presentes na nossa mente. Porque se for uma dor muito intensa, ela vai estar ali, mesmo no meio das atividades. Agora, a gente não, uma coisa muito importante, não é buscar dores. A gente não entra ali e fala, agora eu vou lembrar da briga com meu irmão que eu tive 5 anos atrás. Se uma emoção relacionada à briga com o seu irmão estiver presente naquele momento, você a acolhe. Se não estiver presente, deixa quietinho a briga com o seu irmão, que ela vai aparecer em outro momento da meditação, e aí você vai poder cuidar dela. É cuidar das emoções negativas quando elas surgem. Esse exercício é para os momentos difíceis. É para quando as emoções difíceis aparecem, e às vezes elas vão aparecer no meio da nossa meditação. Estava tudo bem, a gente estava respirando profundamente, estava super em paz, e de repente brota uma formação mental negativa de alguma coisa que a gente não estava nem pensando, mas ela brota. E estar na quietude da meditação é uma possibilidade linda de deixar essas coisas brotarem. Essa é uma das qualidades da atenção plena. Quando você acende a luz da atenção plena, ela ilumina toda a sua atividade mental consciente, tudo que está na sua consciência mental. Antes, você estava andando na sua consciência mental como se estivesse num quarto escuro, esbarrando nos móveis, batendo o dedinho mindinho, estava cheio de coisa ali. Mas como você não tinha lucidez sobre o que estava presente, você estava sofrendo e lutando com aquilo. Quando você acende a consciência plena, ela ilumina o quarto. Ela não elimina a poeira, a sujeira, os móveis que estavam no seu quarto da consciência mental, mas ela ilumina. Ela não elimina, mas ela ilumina. E aí você pode ver o que está ali. E é o que você vai fazer quando você vê. Primeiramente, vai aceitar que está ali. É seu quarto. Não dá para culpar o vizinho não pôs nada ali. A sua consciência mental, você pôs as coisas ali. Não importa se a raiva que está na sua consciência mental veio depois que você brigou com o fulano e a fulana. Não foram eles que colocaram a raiva na sua consciência mental. Foi você. Então você vai olhar para o que está presente na consciência mental com compaixão. É você. Mesmo que seja raiva, mesmo que seja egoísmo, mesmo que seja violência, mesmo que seja medo, tristeza, depressão, é você. Dentro da psicologia budista, nós temos 51 formações mentais enumeradas pela tradição Vijnanavada de budismo. Na nossa tradição de psicologia, a gente tem algumas a mais, porque o Tai incluiu algumas formações mentais novas nessa lista, mas normalmente elas são 51.
Entre essas 51, algumas positivas e algumas negativas. Então, neste exercício, é como só olhar para a respiração. Nós só olhamos para a formação mental negativa. A formação mental negativa, ela perfuma o nosso corpo e causa um mal-estar. É como um bebê chorando, pedindo atenção. Ela está ali. E a consciência plena abraça o bebê, traz o bebê para o colo. Às vezes, só de pegar o bebê no colo, o bebê já para de chorar. Às vezes, você vai ter que oferecer alguma outra coisa para o bebê, que é o segundo exercício, que é o restante dos exercícios, né, para falar a verdade. Mas neste primeiro, basta pegar o bebê no colo. Então, nós vamos tirar uns minutinhos agora, vamos nos fechar no silêncio da meditação, e não force uma formação mental negativa a aparecer, por favor, não é esse o objetivo. Mas vocês vão perceber que algumas formações mentais talvez apareçam e já estejam aí. Por exemplo, talvez você esteja nesse momento com alguma dor de circulação no seu corpo. Isso é um desconforto que se manifesta na sua consciência mental. Abraça esse desconforto no seu corpo. Talvez alguns já estejam achando que está longo demais esse encontro. Eu estou com pressa que acabe. Uma formaçãozinha mental ali de ansiedade. Algumas talvez já estejam aí, mas não forcem para que ela apareça. Vamos fazer 5 minutinhos de silêncio e olhar essas formações mentais. Dar a oportunidade de olhar para eles, só olhar. Percebemos, olha o bebê chorando ali. E aí a gente abraça o bebê chorando. Seja qual for o desconforto, seja qual for o mal-estar, seja qual for a sensação desconfortável que apareça, pode ser do corpo, pode ser da mente, pode ser de qualquer fonte. Só observe, dê um nome para ela e abrace.
voltando da nossa sanga para nossos amigos. Ai, deixa eu mudar minha postura aqui um pouquinho, que eu percebi enquanto fazia exercício que eu estava com uma sensação desagradável no corpo. Minha postura estava pedindo para mudar um pouquinho. E essa é a prática, é ficar com as suas sensações desagradáveis. Às vezes, quando a gente está meditando, surge uma sensação desagradável, ou o barulho é desagradável do vizinho, e aí a gente pensa, minha meditação não está boa, porque eu só consigo pensar no som do vizinho que está alto demais. E aí a gente faz duas coisas, ou desiste da meditação, ou vai lá bater na porta do vizinho para pedir para ele abaixar o som. Não. A gente percebe que a gente está com a sensação desagradável e mantemos nossa meditação consciente da sensação desagradável. Isso vale para a vida, não só para a meditação. A gente percebe que uma emoção difícil surgiu porque uma pessoa falou uma coisa para a gente respira e diz, tal sensação surgiu em mim, respira, tal sensação surgiu em mim, não faz nada. É uma prática de não fazer nada, a não ser reconhecer essa sensação e não deixar que essa sensação nos leve para longe. Não deixar que essa sensação nos sobrecarregue e nos empurre para fazer coisas que a gente não queria fazer. É simplesmente reconhecer. No caso aqui, eu senti dor enquanto eu estava meditando. Se eu puder mudar o que está me causando a sensação desagradável, eu mudo. Mas tem dores que a gente não vai ter capacidade de mudar. Então a gente aceita que elas estão presentes e não desiste delas e não tenta fugir delas, né? Então, essa é a prática. A prática seguinte, ela é simplesmente uma continuação natural, como todas desse sutra, dessa primeira prática. Então, deixa eu pausar aqui essa gravação,